A gente começa um pouco diferente. Normalmente, nesse momento, a gente teria um louvor, mas a gente está aqui para celebrar a Páscoa do Senhor, nesse último culto maravilhoso de um domingo tão especial. E eu quero, primeiro, dar boa noite para você que está aqui no presencial, dar boa noite para você que está na CC Videira Online. Como é bom ter vocês aqui. E eu queria já dar uma indicação para vocês. A gente vai ter um espetáculo feito com muito carinho, muito capricho, muita dedicação da nossa equipe. E eu queria que você acalmasse um pouco seu coração. A gente vem da agitação do dia a dia, a gente quer botar, né, no Instagram, a gente quer filmar, mas o nome do nosso espetáculo se chama Revelado. E eu creio que o Senhor quer se revelar especialmente para cada um aqui. Eu sei que você tem a sua vivência com Jesus, ou você já ouviu falar o nome de Jesus, mas eu creio que Ele vai se revelar especificamente para você. Então, abre os teus olhos, abre o teu coração, abre os teus ouvidos para cada cena teatral, para cada momento de louvor, para cada dança, para que o Senhor se revele para você de forma especial. Amém? Que Deus abençoe e bom espetáculo. Chegou a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste toda a autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem enviaste. Salvou os outros e não pôde salvar-se a si mesmo. Cristo, o Rei de Israel, está agora na cruz para que vejamos e acreditemos. Você é o Rei de Deus? Temos uma lei. De acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Então, você é. Você não é o Cristo. Salve-se a si mesmo e a nós. Se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Tudo isso aconteceu depois da ceia. Aquele momento de comunhão em que Jesus compartilha coisas sobre a sua traição e morte antecipa um momento de estresse profundo. Antes de se isolar para orar em um jardim chamado Getsemane, ele disse a 3 discípulos que o acompanharam: a minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Aos poucos, ele revelava o futuro que estava em andamento.
Alguns estudiosos relatam que isso foi às 21 horas de uma noite fria. Aflito e angustiado. É assim que o Evangelho de Marcos descreve Jesus naquele momento. Envolvido por um sentimento de dor, Jesus se põe a orar sozinho e pede ao seu Pai para que Ele mude os planos desenhados desde antes da fundação do mundo. Silêncio. Por 3 vezes, um filho pede ao pai para não morrer. Mas também, por 3 vezes, ele revela a sua posição de submissão à vontade do Pai. Era necessário que fosse dessa forma, e Jesus sabia disso. As próximas 18 horas seriam as mais intensas que ele viveria, e seriam também a culminância do plano de redenção que Deus estabeleceu para a humanidade. Enquanto orava, seu corpo humano, naquele instante de angústia extrema, revelava antecipadamente o sangue que seria derramado por toda a humanidade na cruz que o esperava. Hematidrose. É assim que a literatura médica chama a condição rara do corpo suar sangue. É uma provável hipótese para o que aconteceu. Jesus estava sofrendo em níveis profundos. Enquanto isso, os discípulos que o acompanharam nesse momento de dor estavam dormindo. Sim, eles estavam dormindo. Seus olhos pesavam. Jesus, profundamente angustiado e na iminência do início do seu martírio, ainda se preocupa em alertá-los sobre o que está por vir. Por que estão dormindo? Ele pergunta. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Ele os alerta, mas a tentativa de Jesus de trazê-los para aquele momento foi em vão. O mestre sofreu em solidão, abandonado pela presença inerte e desatenta dos seus próprios discípulos. Os companheiros de Jesus não conseguiram se conectar àquele momento tão importante. Eles agiram de forma habitual. O enfado banalizou os pedidos e os alertas de Jesus. Eles estavam dormindo. Eles se acostumaram com a presença. Eles se acostumaram com o extraordinário. O dia a dia com Deus encarnado tornou-se religioso e fatigoso. Eles se deixaram levar pelo agora, pela história, e não por uma visão clara daquilo que o seu mestre lhes apresentava todos os dias. Por mais que Jesus quisesse se revelar de forma clara, eles não conseguiam compreender com exatidão o que ouviam e o que viam. Eles não estavam despertos para o que estava sendo revelado. Salve, Rabi. Judas, tu traz o filho do homem com um beijo. Andando, Galileu, temos pressa! Tu és o Messias mesmo? O Filho do Deus vivo? É isso que sou. Blasfêmia! Blasfêmia! O assassino do Barrabás, o Messias, ou Jesus, o chamado homicida. Liberta Barrabás! Pergunto mais uma vez! Liberta Barrabás! Todos esses dores sejam libertados! O que quereis que eu faça com Jesus, o Nazareno? Crucifica-o!
tuas mãos entrego o meu espírito. O silêncio calou a minha esperança. A morte silenciou aquele que veio nos salvar. Ver os olhos de Jesus fechados me mostrou que ele era humano como eu. Porque um pai veria o seu filho padecer? Por que não o tirou daquela cruz? Como pôde a morte silenciar o verbo de Deus? E agora meus pés não têm mais o chão, porque isso aconteceu. E eu pensava que ele seria para sempre. E eu pensava que ele iria se salvar. E eu pensava que tudo seria diferente. Mas Jesus escolheu se entregar. Pensava que ele seria para sempre. E eu pensava que ele iria se salvar. E eu pensava que tudo seria diferente. Mas Jesus escolheu se entregar. Como pôde a morte silenciar o verbo de Deus? E agora meus pés não têm mais o chão, porque isso aconteceu. À medida que o tempo me afasta do meu momento de dor, eu consigo perceber o quanto que eu desperdicei da minha esperança. Tudo que eu imaginava foi embora, como se num piscar de olhos. Piscar de olhos? Não, foi bem mais dolorido que isso. Ver todo aquele processo acontecendo arrancou a minha fé, pedaço por pedaço.
E agora? O que nos resta? Agora, tanto faz. A minha esperança se foi. A morte foi o ponto final. A pá de cal sobre minha crença diária. Eu deveria ter percebido antes. O Jesus que eu conheci era um homem diferente, realmente. Mas quer dizer, nós não deveríamos ter colocado toda a nossa esperança nele. Verdade. Eu confesso que eu achei que ele nos levaria a um local de vitória. Que ele libertaria dos homens poderosos que nos maltratam, que tanto nos ferem. Acreditei que ele lideraria e subjugaria o sistema opressor que tanto nos aprisiona. A verdade é que estávamos cegos. Nós acreditávamos no que queríamos ver. Quanto tempo perdido. Sim, a morte o venceu e nos colocou na posição onde deveríamos estar. Onde a gente precisa parar e rever toda a nossa crença. Mas, por onde começar? Pelo começo? Comece primeiro acreditando em você, no que você pode fazer. Quando você se apequena e fica à sombra de um dito filho de Deus, você deixa de escolher o que é melhor para si e deixar de trilhar os seus próprios caminhos para seguir um outro mortal igual você. Isso é falta de amor próprio. Será mesmo? Eu confesso que tudo que eu queria agora era a companhia dele. Eu lembro perfeitamente como ele me olhava nos olhos. Parecia entrar com muito cuidado em mim. Era como se uma chama de fogo purificasse todo o meu interior, sabe? Para. Vem para a realidade. Os olhos dele se fecharam. E para sempre. O que restaram dele são cinzas. A verdade é que Jesus morreu, meu amigo. O Salvador não conseguiu se salvar. Ele levou com ele tudo o que nos prometeu. Nós não reinaremos com ele. Nós não seremos para sempre. Nós não temos mais um líder para a guerra que almejamos. Não. Nós estamos sozinhos. Os olhos dele se fecharam. E os nossos precisam estar bem abertos para tudo que eu acabei de dizer. Do que vocês estão falando? Da dor de perder a esperança. Como assim? Havia um homem chamado Jesus. Nós o seguíamos, éramos seus discípulos. Acreditávamos que ele mudaria a nossa sorte, que ele nos ajudaria a vencer a nossa guerra diária. Ele nos prometeu um reino eterno, onde seríamos livres. Mas ele morreu. E a sua morte matou o nosso futuro, a nossa esperança, despedaçou a nossa fé, nos deixou em luto. Eu estou triste, mas eu queria estar diferente. Eu queria vê-lo de novo. Eu queria estar leve, como uma folha que é levada ao vento, e ao mesmo tempo firme, como uma grande árvore, a raiz de uma grande árvore plantada na beira de um riacho. Eu queria estar iluminado, como uma lua cheia, em uma noite escura. Tudo que eu queria estava nele. Era como se eu não precisasse me preocupar com coisa alguma, por conhecer o segredo de um amanhã revelado. Mas Jesus morreu e ele não está mais ao meu lado. Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Queridos, a história não termina assim. Deixem eu me revelar. Viram sua mão operar. Ele veio pra viver
Um dos evangelhos relata que Jesus disse a seus discípulos: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, morra e ressuscite no terceiro dia. Ele estava dizendo tudo o que estava acontecendo e o que iria acontecer. Mas os discípulos não conseguiram assimilar que, naquele momento de dor, o plano ainda estava em andamento. Eles estavam afetados por suas emoções, os seus desejos e as suas crenças pessoais estavam envolvidos por uma neblina que a morte do seu mestre produziu nas suas mentes. Eles se deixaram levar pelo que viam no agora e esqueceram o que viram num passado recente. Eles esqueceram quem Jesus era. Digo isto porque, antes de se revelar de forma antecipada, Jesus perguntou para eles: quem as multidões dizem que eu sou? A resposta deles mostrou a grande confusão de identidade que as pessoas tinham sobre quem Jesus era. Provavelmente porque não tinham intimidade com ele. Logo depois, ele fez outra pergunta: e vocês? Sim, vocês. Dessa vez, se referindo aos discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E então, olhando nos olhos do mestre, demonstrando profunda intimidade, Pedro tomou a palavra e deu a resposta certa: o Messias que Deus enviou. Naquele momento, enquanto os olhos brilhavam, eles proclamaram quem Jesus era. O agora define muitas coisas, mas ele não deve ser o Senhor daquilo que vemos. Jesus havia morrido. E naquele momento de dor, a percepção de quem Jesus era mudou para os seus discípulos, mudou para os que tinham mais intimidade com ele. Eles estavam incrédulos e desconfiados. O agora roubou deles a certeza de quem Jesus é. Eu digo porque ele era, é e virá nos buscar para um reino eterno. A eternidade sempre revelou a sua posição. Desde o princípio, ele está ao lado de Deus Pai. Ele é o Filho amado de Deus. Vivo, ele disse: eu sou o pão da vida. Quem for até ele jamais terá fome. Iluminado, ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem o segue nunca andará em trevas. Aberto, ele disse: eu sou a porta. Quem entrar por ele será salvo. Ressurreto, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer nele, ainda que esteja morto, viverá. Eterno, ele disse: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o início e o fim. Ele é para sempre e sempre. Tudo aqui passa depressa, como um sopro a vida é. E se não há o céu, então qual o valor da vida como está? Eu preencho a minha mente só imaginando o céu, vivendo aqui, pensando lá, me preparando pra quando chegar. Vou preparar lugar, disse Jesus pra mim. O céu é a minha casa e viver não terá fim. Já não vejo a hora
O meu maior tesouro não é desse mundo, mas a certeza de que tenho um eterno lar. Na cruz Jesus já triunfou, vencendo a morte. Meu nome escrito está, o céu é meu lugar. O meu maior tesouro não é desse mundo, mas a certeza de que tenho um eterno lar. Na cruz Jesus já triunfou, vencendo a morte. Meu nome escrito está, o céu é o meu lugar. Meu nome escrito está, o céu é o meu lugar. Vou preparar lugar, disse Jesus pra mim. O céu é a minha casa e viver não terá fim. Vou preparar lugar, disse Jesus pra mim. O céu é a minha casa e viver não terá fim. O meu maior tesouro não é desse mundo, mas a certeza de que tenho um eterno lar. Na cruz Jesus já triunfou, venceu a morte. Meu nome escrito está, o céu é o meu lugar. Meu nome escrito está, o céu é o meu lugar. Vou preparar lugar, disse Jesus pra mim. O céu é a minha casa e viver não terá fim. Revelado. Jesus ressuscitou e está vivo. O plano para a nossa salvação está completo. Por Ele nós seremos para sempre. O tempo já não nos dominará. A morte é apenas um detalhe. Ela não é o fim. O tempo não cessará. Ele marcou o tempo do mundo. Ele mudou o relógio da história. Ele vive para sempre. Glória a Deus. Jesus está revelado. O Filho de Deus, o Cristo, aquele por quem existe. Vamos, cante! O Santo dos Santos, o Verbo da vida, a fonte da nossa salvação. O Filho de Deus, o Cristo,
Você pode celebrar Jesus mais uma vez. Ele é a nossa Páscoa. Pode ser mais forte. Adoramos o teu nome, Jesus. Celebramos o teu nome, Senhor. Aleluia. Oh, Jesus. Feche os seus olhos, ore comigo. Senhor, nós te louvamos por esse domingo de Páscoa. Estamos celebrando que aquela tumba ficou vazia. E porque aquela tumba ficou vazia, a nossa vida pode ser cheia. Cheia de vida, cheia de significado, cheia de graça, de paz, de plenitude, cheia de propósito. Senhor, nós te adoramos porque nós podemos fundamentar a nossa fé e a nossa confiança sobre esta verdade maravilhosa de que o Senhor ao terceiro dia venceu a morte. E se o Senhor venceu a morte, então não há nada que seja difícil demais para ti, não há nada impossível para o Senhor. O Senhor venceu o último dos nossos inimigos, a maior consequência do pecado do homem, a morte. A morte foi tragada. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos. E nós queremos clamar que aqui nessa noite o poder da ressurreição venha sobre cada pessoa aqui nesse lugar. Eu quero declarar sobre a sua vida nesse domingo de Páscoa a vida da ressurreição operando em você. Ressurreição significa vida nova. O apóstolo Paulo, ele disse que nós que já morremos com Cristo, já ressuscitamos com Ele. Eu quero que você tome posse dessa verdade. Se você já fez uma aliança com Deus através de Jesus, você já morreu na cruz com Ele, mas também você já ressuscitou com Ele. Eu não estou falando de uma possibilidade futura, eu estou falando de um fato consumado. Algo já aconteceu em mim e em você. Fale comigo bem forte, diga: eu já ressuscitei com Cristo Jesus. A morte, meu irmão, ela não tem mais poder sobre a sua vida. O seu futuro está nas mãos do Senhor, a nossa história está nas mãos do Senhor. É o poder da ressurreição, é o poder que enche a nossa vida com capacidade e graça para a gente viver em novidade de vida. Eu quero convidar você, levante as suas mãos aí no seu lugar. Pai, eu oro, cada pessoa aqui, cada pessoa online, nesse culto de Páscoa em que celebramos a ressurreição, eu oro que o poder da tumba vazia possa visitar cada coração aqui, Senhor, em o nome de Jesus. Espírito Santo, naquela manhã de domingo, o teu poder entrou naquele sepulcro, e aquele corpo morto foi ressuscitado para a glória de Deus Pai. Começa a entrar em lugares escuros aqui, Senhor. Começa a entrar, Senhor, ó Deus, em tumbas aqui, Senhor. Espírito de Deus, opera aqui nesse domingo de noite o milagre da ressurreição. Que a fé comece a ressuscitar, que corações comecem a ressuscitar, que a esperança comece a ressuscitar, no poder que há no nome de Jesus, no poder que há no nome de Jesus. Que cadeias sejam quebradas, que milagres sejam liberados, que a cura do Senhor alcance a sua vida no nome de Jesus, no nome de Jesus. Até estremeceu, o sepulcro se abriu. Vamos, cante! E nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei, Ele ressuscitou, Ele venceu.
domingo da ressurreição. Aquele que disse, eu vou morrer, mas também teve o poder de dizer, eu vou ressuscitar. Nele a gente pode colocar a nossa vida, porque Ele é digno de confiança. Ele está sentado à direita do Pai, com o domínio de todas as coisas. Quando João viu Jesus, ele não viu um Jesus que estava preocupado. Ele viu um Jesus, Rei Todo-Poderoso, que tem nas suas mãos o poder da chave da morte e do inferno. Você pode declarar, celebrar, mais uma vez o nome do Senhor Jesus é Cristo nesse lugar. Glória a Deus, glória a Deus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo, nós precisamos do Senhor. Nós necessitamos do Senhor, porque nós queremos, Senhor meu Deus, e só o Senhor é capaz de revelar Jesus Cristo. Só o Senhor é capaz de dizer quem Jesus Cristo é. Nós queremos esse Jesus revelado. Nós queremos conhecer Jesus Cristo. Senhor Pai, oh Deus, eu oro, Pai, eu oro, Jesus, se revela aqui. Deus, Senhor, meu Deus, a nossa oração no nome de Jesus Cristo, amém, amém. 2 textos que eu quero começar a citar, Mateus capítulo 16, versos 13 a 17. Mateus capítulo 16, versos 13 a 17. E aí ele diz assim, e vocês, quem dizem que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, bem-aventurado é você, porque não foi carne nem sangue que te revelou. Fala comigo, que te revelou. Vamos lá todo mundo, revelou. Revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E aí eu quero falar mais um texto sobre a questão de revelação. Mateus capítulo 11, verso 27. Mateus 11, 27. Ele diz assim, Jesus, palavra de Jesus, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Fala comigo, gente, revelar. O contexto do primeiro texto que eu li, tá certo? Mateus capítulo 17. Você vai perceber que Jesus, ele começa perguntando o que é que as pessoas falam dele. Qual é a opinião das pessoas? O que é que as pessoas falam quem eu sou? E interessante que os discípulos começaram a dizer, tem gente que te compara com João Batista. Tem outros que falam que você é o profeta Elias. Tem outros que é o profeta Jeremias. Tem outros que falam que você é um dos profetas. E aí a minha pergunta sobre a pergunta de Jesus, que ainda hoje é do mesmo jeito. Tem muita gente que tem uma opinião sobre Jesus. Tem muita gente que fala de um conhecimento de Jesus. E você vai ver vários adjetivos ou várias pessoas falando, né? Quem é Jesus? E aí as pessoas falam, olha, ele é um grande líder espiritual. Ele é um iluminado. Ele é um professor incrível. Era uma pessoa que tinha uma comunicação. Ele persuadia as pessoas. Jesus Cristo, ele era um grande mestre. Jesus Cristo era um médico, um psicólogo, um filósofo. Você vai ver várias definições de Jesus. Várias definições de Jesus. Mas uma definição, o único trabalho de uma definição, gente, de você criar uma convicção por uma definição, né, por causa de uma definição, você criar na sua cabeça um conjunto, né, de regras para você viver, é que a única coisa de uma definição, um conhecimento, uma opinião, a gente só é botar a cabeça para funcionar. É uma conversa, é um livro,
é um filme que se assiste. E quantas pessoas vivem no conhecimento de Jesus por uma definição, uma opinião pessoal dos outros. Mas quando você vai ver o texto, Jesus, ele diz assim, o que é que os outros falam? E o que os outros falam de Jesus para essas pessoas? Olha, Jesus foi simplesmente um João Batista, um Elias, e não fez diferença nenhuma. Mas Pedro, fala comigo, gente, Pedro, ele faz uma revelação de Jesus. E dito por Jesus, assim, Pedro, isso não veio da tua cabeça. Isso não veio por uma opinião pessoal. Isso não veio por um conhecimento humano. Isso veio por uma revelação do meu Pai. Uma definição, ele vai gerar na minha vida uma convicção pessoal. Só. Uma definição não transforma a nossa vida, porque uma definição fica apenas no intelecto. Agora, uma revelação muda a nossa vida. Muda a nossa vida. Eu não vou longe não, gente. Eu vou falar da minha experiência. Porque uma coisa interessante, quando você tem uma opinião de Jesus, essa opinião, ela, como eu disse, ela não transforma ninguém. Mas uma opinião nem sempre muda a opinião do outro. Mas uma revelação transforma a sua vida, e a sua transformação pessoal, ela tem um impacto de transformação na vida de outras pessoas. E mais uma vez, eu não vou longe não. Eu tinha uma opinião sobre Jesus. Eu tinha um conhecimento pessoal de Jesus. E qual era a minha opinião de Jesus? Qual era a minha crença de Jesus? Jesus dos meus pais. E o Jesus dos meus pais não era feio, não. Era bom. As histórias que meu pai contava de Jesus eram maravilhosas. As histórias que eu ouvia de Jesus da minha mãe eram maravilhosas. Eu tinha uma opinião de Jesus. A opinião que eu tinha de Jesus era da minha religião. Até porque eu era crente, eu era evangélico, eu fazia parte de uma igreja. Então, a opinião que eu tinha de Jesus era algo que até os meus 15 anos, chegou até os 15 anos, mas quando eu tinha 15 anos de idade, gente, 15 anos de idade, eu tive uma revelação de Jesus Cristo. E mudou tudo na minha vida. Mudou, gente. Quando eu tive uma revelação de Jesus, a primeira coisa que é como se algo tirasse, fosse uma venda, fosse tirada dos meus olhos, eu comecei a compreender, eu comecei a entender a palavra de Deus, eu comecei a ouvir Deus falar pela palavra de Deus. A revelação de Jesus na minha vida trouxe uma transformação de um Deus que me amava, um Deus que me perdoava, mudou tudo na minha vida. E hoje, até hoje, o que eu mais peço, eu quero que Deus revele Jesus Cristo, que o Pai revele Jesus Cristo, que Jesus queira se revelar para mim, que o Espírito Santo queira revelar para a minha vida. Eu quero declarar hoje, aqui nesse lugar, o próprio Espírito revelando Jesus Cristo. Você vai ter uma experiência divina, não vai ser uma experiência intelectual. Eu quero declarar sobre a sua vida uma revelação de quem Jesus Cristo é, e por causa dessa revelação vai gerar na tua vida uma transformação, algo que ninguém vai conseguir tirar de você. Porque foi isso que aconteceu comigo. A revelação, João Vitor, ninguém consegue arrancar de você. Mas uma opinião, dependendo da opinião do outro, pode mudar a sua opinião. Mas quem tem uma revelação de Jesus, ele diz assim, não importa o que é que você pensa, mas você não vai tirar de mim o que eu sei quem Jesus Cristo é para mim.
Será que não é isso que nós estamos precisando hoje? Por isso que o tema da nossa Páscoa é revelação. E aí, quando eu olho na história, eu vou perceber que homens e mulheres experimentaram uma revelação de Jesus e mudou tudo. Por exemplo, eu começo com João Batista. João Batista, aí, o Evangelho de João descreve um episódio que aconteceu com ele, ali no capítulo 1, verso 29. João Batista poderia ter Jesus como o primo dele. João Batista poderia caminhar como Jesus, como um familiar dele. É gente da minha família. Ia fazer alguma diferença? Nada, não ia fazer diferença nenhuma. Mas João Batista, ele conhece o Cristo revelado. O humano, mas o Cristo revelado. E aí você vai ver que quando João Batista encontra com Jesus Cristo, ele não chama primo, ele não chama da família, e sim, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele aponta para Jesus, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele, quando olha para Jesus, a abrangência, o tamanho de Jesus, e comparado ao tamanho de João Batista, ele diz, eu não sou digno de calçar a sandália dele. E Jesus, para a vida de João Batista, eu espero que ele cresça, eu não sou o Cristo, Cristo é Ele, o ungido é Ele, e eu quero que Ele cresça e que eu diminua. Poderia ser mais uma pessoa, mas a vida de João Batista mudou, quando Cristo revelado, Ele passou a ser o Cristo Senhor da vida de João Batista. A gente vai, eu posso seguir. Por exemplo, para mim chama atenção, gente. Para mim chama atenção a história do cego Bartimeu. Eu sei que tem muita coisa que a gente pode aprender, mas comigo, para mim, Marcos capítulo 10, versos 46 e 52, Bartimeu era um cego que estava ali. Em determinado momento, a Bíblia declara ali, fala alguns detalhes interessantes, que a multidão vinha, e eu acredito, e aí algo que eu imagino, e fala de um pouco, né, sobre isso, que a multidão chegava, estava ali chegando e passando por ali, e ele começa a dizer, o que está acontecendo? E ali falam, não é Jesus que está vindo. E Bartimeu, especificamente o cego Bartimeu, ele começa a chamar Jesus o filho de Davi. Filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quanto mais as pessoas falavam para Bartimeu, Bartimeu se cala. Ei, fecha a tua boca, não perturba. Mais alto ele falava. Sabe o que é que eu aprendo com esse cego? Ele está dizendo algo para mim e para você. A revelação do Cristo é aquele que escuta a nossa voz no meio dessa multidão. Deus sabe quem é você, Deus conhece o seu coração. Ei, Deus conhece o teu levantar, Deus conhece o teu deitar, como diz o Salmo 139. A palavra ainda não saiu da tua boca. Deus conhece tudo. Ele conhece o teu nome, Ele conhece o teu clamor. Assim como Bartimeu começou a clamar, não qualquer nome, não qualquer pessoa. Ele começou a clamar para Bartimeu. Jesus Cristo era o filho de Davi, era o enviado de Deus, era aquele que viria para salvar. E ele começou a declarar, e Jesus Cristo ouviu a voz de João Batista, ou de Bartimeu. Não seja porque 5 cultos eu estou confundindo aqui, João Batista, Bartimeu, Paulo, entendeu? Então dê glória a Deus por isso, né? Mas uma coisa que eu aprendo dele, de Bartimeu, é que o filho de Davi, Jesus Cristo, não apenas curou fisicamente, ele curou espiritualmente. Ele não apenas curou Bartimeu de
cegueira física, Ele curou Bartimeu de uma cegueira espiritual. Por que você diz isso, Costa Neto? Porque no verso 52, ele não apenas se satisfez com a cura física, ele passa a ser um seguidor de Jesus Cristo, porque para Bartimeu não era apenas uma pessoa que curava, para Bartimeu era uma pessoa que curava o físico, mas também muito mais, ele curava o espiritual. E eu oro para que o Cristo seja revelado e toda cegueira espiritual, um conceito meramente de Jesus, hoje seja revelado de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é aquele que tem poder sobre a sua vida, que vai arrancar toda cegueira espiritual, e você vai conhecer, os teus olhos serão abertos espiritualmente, os teus ouvidos serão abertos espiritualmente, e você vai experimentar um Cristo que vai mudar completamente a sua vida. Você pode dar glória a Deus por isso. Glória a Deus, glória a Deus. Qual foi a revelação de Jesus se aquela mulher flagrada em adultério, descrita por João capítulo 8, do 1 a 11, a gente sabe dessa história. Aquela mulher foi pega, flagrada em adultério, e aí trouxeram aquela mulher para ser apedrejada, colocaram diante de Jesus, e aí chegaram para Jesus, essa mulher foi pega, e ela merece ser apedrejada. Qual foi o Cristo que aquela mulher, ela reconheceu e que precisa ser conhecido pela gente? Quando todos abandonam ali, porque Jesus lança uma pergunta e diz assim: quem não tiver pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. E a gente sabe da história, todo mundo se foi, e ficou ali ele e aquela mulher. O Cristo que eu e você, a gente precisa conhecer, e eu oro para que o Espírito Santo possa nos revelar, é esse Jesus que anula a sentença humana. E geralmente há uma sentença que, sem ter a revelação de Jesus, você pode estar vivendo. E qual é a sentença humana? Que quem define você é um pecado, quem define você é um erro. E se a gente não conhecer Jesus, a gente vai viver nessa mentira, numa identidade que não é nossa. Quem sabe você está vivendo uma identidade que não é você, porque é diferente, é completamente diferente. Eu dizer que uma pessoa é mentirosa e uma pessoa que mentiu, concorda? Vou repetir. Eu não posso definir que uma pessoa é mentirosa porque ele mentiu uma vez. Eu não posso definir que uma pessoa é grosseiro porque ele foi grosso uma vez. Eu não posso definir que uma pessoa por causa de um erro. Sem conhecer Jesus, a gente vive debaixo de uma sentença humana. Mas o que aquela mulher conheceu, e a minha oração que aconteça com você, aquela mulher conheceu o amor de Deus, aquela mulher conheceu a graça de Deus, aquela mulher conheceu a verdade que existe em Jesus, e aquela mulher conheceu alguém que tinha o poder de quebrar a sentença humana. O que é que eles falaram? Cadê os teus acusadores? Eu também não te condeno, vais e não peques mais. Eu quero declarar sobre a sua vida uma libertação por causa de Jesus Cristo. Eu quero declarar sobre a sua vida um perdão que você jamais experimentou. Eu quero declarar sua vida Jesus resgatando a tua verdadeira identidade. Você não é um erro, você não é um erro, você não é um pecado, você não é um passado, você não é uma foto mal tirada, você não é um erro, você não é definido por um erro. A sentença humana não dá chance para você, mas hoje o Cristo revelado dizendo: eu tenho o poder de perdoar, eu tenho o poder de perdoar, eu tenho o poder. Seja livre, seja livre, seja livre, seja livre de toda e qualquer acusação maligna, satânica.
Glória a Deus. Paralítico de nascença que desceu ao encontro de Jesus em um telhado. Marcos descreve essa situação. Seus amigos abrem o telhado, descem diante de Jesus, e ali, Jesus, a primeira coisa que ele fala, ele diz assim: os teus pecados estão perdoados. Teus pecados estão perdoados. E havia ali os fariseus, os saduceus, os líderes religiosos da época, e começaram a dizer: quem é esse que tem poder de perdoar pecado? Ele está se comparando com Deus? Quem é esse? Jesus, conhecendo os seus corações, sabendo aquilo que eles estavam discutindo, olha para eles e diz assim: ei, o que é mais fácil? Dizer para esse homem: os seus pecados estão perdoados? Eu gosto dessa discussão. Ou dizer para ele que seja curado, levanta, sai agora, seja curado. E aí Jesus olha e diz assim: para que vocês saibam que o Filho de Deus, Ele, Jesus, tem autoridade, não apenas para perdoar pecado, mas também a autoridade para dizer: levanta, toma o teu leito e anda, seja curado, no poder que há no nome do Senhor Jesus. A gente precisa conhecer um Jesus que é poderoso. Fala comigo: Jesus é poderoso. Fala comigo: Jesus é poderoso. Ele tem poder de perdoar pecado, mas Ele tem poder de curar. Ele tem poder de te libertar. Eu quero declarar que há liberdade hoje em Cristo Jesus. Jesus está liberando agora libertação para a tua vida. Jesus Cristo está libertando você desse vício. Jesus está quebrando todo laço do diabo sobre a tua vida. Jesus está quebrando toda maldição da tua vida. Hoje o Deus que tem todo poderoso está liberando cura para a sua vida. Todo caroço que você chegou aqui com um cisto, começa a olhar, ele vai desaparecer agora, porque Jesus Cristo tem poder de fazer isso. Toda dor de cabeça, toda perturbação na tua cabeça, todo problema de coluna, quantas cirurgias você fez, eu quero declarar Jesus Cristo na tua vida, curando você completamente. Você chegou aqui com a pele toda manchada, olha, eu quero declarar agora, começa a ver na tua pele a cura de Jesus Cristo. Eu quero declarar Jesus sobre a tua vida. Todo problema nesse estômago, todo problema de rim, todo problema de diabetes, sai agora no poder que há no nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar sobre a sua vida cura, porque Jesus tem o poder de fazer isso. Jesus. Nós temos que crer nesse Jesus revelado. Ah, pastor, mas eu acho que é porque você não teve a revelação do Cristo que tem poder para curar. Por que eu oro? Por que a gente ora? É porque a nossa oração é forte. Tem uma frase que a gente usa na nossa igreja: o poder não está em quem ora, o poder está em quem responde. Porque pessoas comuns como eu e você, quando a gente conhece Jesus Cristo, a gente vai começar a orar e a crer que quando a gente solta uma palavra de Jesus Cristo, muda tudo na vida de uma pessoa. E se tiver cometido pecado, vai ser perdoado. E se tiver enfermidade, no poder que há no nome de Jesus Cristo, vai ser liberto e vai ser curado. Porque eu creio nesse Jesus que tem poder. Foi esse Jesus que ele conheceu. Lázaro conheceu Jesus, que é a ressurreição e a vida. Lázaro, 4 dias que estava ali no túmulo. Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, perceberam que Jesus tem a chave da morte e do inferno. A gente precisa conhecer esse Jesus, que tem o poder da ressurreição, que tem o poder da vida eterna. Quando você conhecer
Jesus Cristo, quando foi revelado para você, o Jesus que vive na minha vida, ainda vive na sua vida, o Filho de Deus, quebrando todo o poder da morte sobre a sua vida. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Mudou a minha vida, gente. Mudou a minha vida. Março de 2021, segunda onda de pandemia. Segunda onda de pandemia. Eu acordo deprimido, com medo da morte. Mas, de novo, tudo de novo. Eu me lembro muito bem que eu levantei ali com uma angústia na minha alma. E ali o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração, de um Jesus que tem poder. Se encosta, Neto, sabe por que esse medo, sabe por que esse pavor, sabe por que essa preocupação? Porque a tua mente está voltada para uma vida apenas nessa terra. Em Jesus, você está nessa terra para cumprir uma missão de vida, mas o teu destino é o céu. É o céu. Hoje eu vivo o poder da ressurreição. Hoje eu vivo o poder daquele que tem o... Ele disse, se eu crer, eu tenho a vida eterna. Quem comer de mim tem a vida eterna. Quem beber de mim tem a vida eterna. Se você conhecer o Cristo que tem o poder da ressurreição, que na mão dele está a chave da morte e do inferno, você vai viver uma mentalidade de vida eterna. E o Cristo revelado, o Cristo que ressuscitou, vai viver na sua vida, e você vai perceber que a morte não tem mais poder sobre a minha vida. O pavor da morte não é mais algo que vai me escravizar, porque Jesus Cristo naquela cruz, ele venceu aquele que tem o poder da morte, o diabo, e tomou a chave, e ele tem hoje na sua mão a chave da morte e do inferno, e quebrou toda a escravidão que a morte causa na vida na vida das pessoas. O livro de Hebreus fala a escravidão pelo pavor da morte. Eu vou repetir, está escrito, Hebreus capítulo 2, verso 15, 14 e 15. Jesus naquela cruz quebrou o poder da escravidão, do medo da morte. Quando a gente vive em Jesus Cristo, eu oro para esse Jesus ser revelado na minha vida e na sua vida, você experimentar o poder da ressurreição, porque Lázaro, Maria e Marta experimentaram esse poder, e eu oro para que Jesus Cristo seja revelado na tua vida. Você pode dar glória a Deus por isso, amém, gente? A mulher samaritana, qual foi a revelação de Jesus na vida daquela mulher? João capítulo 4, a gente vai ler você vai encontrar João 4, de 1 a 15, uma mulher que estava pegando água. Jesus abre a agenda dele e vai conversar com aquela mulher. Se ela não tivesse a revelação de Jesus, seria mais uma pessoa, Sara, com sede, que estava procurando água. E ela começa a discussão com Jesus, mas muda tudo. A vida daquela mulher muda tudo quando ela entende, recebe, toma posse. Quando Jesus abre a boca e diz assim: se você beber dessa água, você vai ter sede, mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você vai ter sede. E ela olha para Jesus e vê isso. E aí ela diz: Senhor, dá-me de beber dessa água. Quantos poços você tem procurado ser preenchido? Quantos poços? E aí a gente pode definir muitas coisas. Procurado água, procurado se satisfazer, procurado ser preenchido.
falar uma coisa: no dia que você conhecer o Cristo, o Filho de Deus, o Senhor, aquele que venceu a morte, a água viva, quando se você beber de Jesus, nunca mais você vai ter sede. Se você comer de Jesus, nunca mais você vai ter fome. Se você comer do corpo dele, você vai ter vida eterna. Se você beber do sangue dele, você vai ter vida eterna. Jesus Cristo preenche a nossa vida. E eu oro por esse Cristo revelado que preenche a nossa vida, preenche tudo, como Paulo fala no capítulo 1 do livro de Efésios, no último capítulo, aquele que preenche todas as coisas, tudo que a gente precisa. Tudo que a gente precisa, Jesus Cristo preenche. Pode dar glória a Deus por isso. Glória a Deus, gente. E aí, apóstolo Paulo, a revelação do apóstolo Paulo. Antes, Saulo tinha uma definição de Jesus. Uma das histórias mais incríveis é que Paulo, por uma definição, por um ensinamento, ele tinha na imagem um Jesus que perturbava, que mudava os costumes, que os ensinamentos de Jesus eram um veneno, que Jesus Cristo e os seus seguidores precisavam ser eliminados, que Jesus Cristo precisava ser eliminado, que a doutrina de Jesus era prejudicial. Era essa definição que Saulo, mas ele encontra-se com Jesus. Quando ele tem um encontro com Jesus, ele pergunta: quem és tu, Senhor? Eu acredito que essa oração do apóstolo Paulo, quem és tu, Senhor, fez com que ele pudesse ser, quem sabe, uma das pessoas que mais revelou Jesus Cristo, escritor de quase 60% do Evangelho de Jesus. Cristo revelado por apóstolo Paulo, Efésios capítulo 1 diz assim: em Cristo nós somos perdoados, em Cristo nós somos escolhidos, em Cristo fomos criados desde a fundação do mundo para ser santo, em Cristo nós somos filhos de Deus, em Cristo nós somos preenchidos, em Cristo nós temos autoridade, em Cristo nós temos a vida eterna, em Cristo nós carregamos a vida de Deus, em Cristo Jesus. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é esse Jesus que eu e você a gente precisa conhecer? Ele era um rei, mas um rei diferente. Falou de um reino, mas não era desse mundo. Ele mesmo disse que o seu reino não era desse mundo, mas o meu mundo e o seu mundo foram transformados pelo seu reino. A glória do seu reino é diferente das glórias desse mundo. Todos os tesouros da terra, todas as riquezas desse mundo, todos os poderosos e reinos não são como nada. Todos os poderes e reinos são como nada comparados à riqueza da sua simplicidade. Jesus tinha tudo sem possuir nada. Pode ser verdade no nosso mundo, na nossa sociedade. Seria possível viver nesse mundo somente sendo, sem ter? Sim, ele provou ser possível. E nos encoraja até hoje a viver uma vida de simplicidade, pelo simples prazer de viver nele, cheio dele, com ele. Isso é contra tudo e contra todos. O seu reino é o reino dos que não reinam. Quando começou o seu reinado, ele não foi atrás dos poderosos da sua época, nem entre os ricos da sociedade. Ele escolheu dentre os homens os mais humildes, os imperfeitos, e os transformou nas pessoas mais influentes, sem que nem eles mesmos soubessem. A gente, quem é Jesus? Ele valorizava o que os outros desprezavam e desconfiava dos valores que os outros exaltavam.
seus ensinamentos. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Se alguém o ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. Ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Ele sabia o caminho para o coração das pessoas. Foi ele que revolucionou a forma de se relacionar e criou o padrão correto de tratar as pessoas. Ele foi o único, não existiu ninguém como ele. Sua capacidade era tanta que sentasse com os doutores da lei, e o fez pela primeira vez quando criança, ou com o mais humilde dos mortais. Envolvia o mesmo tratamento, a mesma paixão, a mesma dedicação, a mesma atenção. Ele conhecia um segredo. Ele era a própria graça de Deus. Ele era a própria graça de Deus. Jesus, o Deus indescritível, era Ele. O Deus onipotente estava nele. O Deus humano era Ele. O Senhor, meu Salvador. Jesus de A a Z, o autor da eterna salvação, o autor da vida, o advogado fiel, alfa e ômega, autor da salvação, autor e consumador da fé, B, bom pastor, braço do Senhor, C, conselheiro, consolador de Israel, Cordeiro de Deus, Criador, Cristo de Deus, D, Deus bendito, Deus forte, Deus unigênito, Deus é Emanuel, eu sou Filho de Deus, Filho de Davi, Filho do Altíssimo, Filho do homem, Filho do Deus bendito, G, glória do Senhor, grande sumo sacerdote, H, herdeiro de todas as coisas, homem de dores e imagem de Deus, J, Jesus de Nazaré, juiz de Israel, justiça nossa, justo, L, o leão da tribo de Judá, o libertador, lírio dos vales, luz do mundo, luz verdadeira, M, mediador, mensageiro da aliança, Messias ungido, N, Nazareno, nossa Páscoa, ó, o escolhido de Deus, o primeiro e o último, P, pão da vida, Pai eterno, pedra angular, poderoso Salvador, primogênito, príncipe da paz, profeta, R, raiz de Davi, redentor, rei dos reis, rei dos judeus, rei dos séculos, renovo, rocha, Salvador, santo de Deus, santo, Senhor de todos, Senhor da glória, Senhor dos senhores, sol da justiça, sol nascente, testemunha fiel, todo poderoso, o único verbo da vida, verdade, vida, videira verdadeira, Deus zeloso, você pode dar glória ao nome dele.